Iniciada a gravação, desejo a todos bom dia, sejam bem-vindos novamente ao curso de Desenvolvimento de Sistema do EAD. Meu nome é Alex, serei o tutor de vocês da disciplina de Desenvolvimento de Sistema. A gente tem uma atividade lá no fórum, deixa eu até mostrar para vocês, o meu fica um pouco passando aqui o sistema, aí tem lá da nossa turma, temos também aqui a participação da professora Jaqueline e a professora Ivete. Gostariam de se apresentar? Oi, vamos lá, eu começo. Tá aparecendo? Ainda não, mas não sei se é o meu computador, que ele está meio lerdo hoje. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Ai, ok. Bom dia a todos. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, eu sou a Ivete, a tutora de inglês instrumental, e quero desejar a todos um excelente semestre, tá? A gente estava fazendo umas reclamações aqui, né? Eu, Alex, a Jaque, porque a gente quer a participação de vocês cada vez mais nas nossas aulas remotas. Um curso online exige muito da gente, muita disciplina. Eu sei que os horários, quem faz um curso online, tem uns horários assim um pouco complicados. Então, e a gente não consegue muitas vezes atender o horário do aluno, por quê? Porque a gente tem outras aulas presenciais nas ETECs, FATECs e assim por diante. Né? Então, eu só estou começando com isso porque a gente estava discutindo sobre isso. Então, eu peço para vocês tentarem, eu mudo até meu horário. Meu horário de mediação é das 11 ao meio-dia. Mas quando eu dou o encontro remoto, eu faço do meio-dia a 1, justamente para pegar o horário de almoço, porque é o único horário que eu posso. Eu não posso à noite, né? Só fazendo essa introdução, porque eu acho muito importante a participação de vocês nos nossos encontros. Isso é uma coisa assim que realmente incomoda, o que o Alex estava falando, né? A gente prepara uma aula, não é um encontro, sabe? Como que eu vou dizer? Não tira dúvidas. Não, é um encontro legal que a gente, sabe, fala assim, interage. Então, aí a gente prepara todo um material, sabe, para trabalhar, e aí quando não tem ninguém, a gente fica um pouco frustrado, ok? Mas, voltando à minha apresentação, eu só queria falar isso, um desabafo de início, né? Meu nome é Ivete, eu vou trabalhar com vocês em inglês instrumental. Eu estava comentando com o Fernando aqui, nosso aluno MB, que é, essa atividade do fichário do inglês instrumental é bem interessante, ela é bem prática, você cria um avatar, você faz conversação, você escreve, então é bem legal. Não se assustem, inglês instrumental não é questão de fluência, é questão de você entender o inglês dentro da sua área, tá? Por isso que é instrumental. A gente apresenta ferramentas para que você consiga entender um texto na sua área sem ser fluente na língua inglesa. Essa é a ideia. As pessoas se assustam muito. Ai, meu Deus, vou ter que falar. Ai, meu Deus, vou ter que... Inglês, pessoa tem algumas pessoas têm algum certo medo da língua inglesa. E não tem nada a ver, sabe? Não é um curso de inglês. Né? É uma técnica de inglês para que você melhore profissionalmente. Já falei demais, só vou falar que eu sou formada em letras, né? Com habilitação em tradução e interpretação. Trabalho na ETEC Martin Luther King, só ela, e no EAD, na Martin Luther King, eu dou aula de inglês instrumental e LTT, que é o português instrumental, diria isso. Né? Eu também dou aula no itinerário formativo para o ensino médio, que é laboratórios de processos criativos, laboratórios de iniciação científica, e esse itinerário que a gente faz. Né? Estou há 12 anos na ETEC, é pouco tempo, né? Embora o Alex fale que eu sou patrimônio, mas não é assim, né? Calma lá. Já respondo essa. Falou que eu sou rica, porque eu tenho dois e-mails, Isso é verdade. ETEC e ATEC, e ETEC e CPS, mas tudo bem. Então, veja, eu trabalhei 26 anos no Estadão, né, no jornal Estado de São Paulo, na área de marketing,
E depois de 26 anos eu saí, né, em função da internet, que eles fizeram um corte. Fui para Anhembi Morumbi, trabalhei 1 ano, fizeram um corte por tempo de casa também, né, pouco tempo. E agora eu estou na ETEC trabalhando e gosto muito do que eu faço, tá? E estou à disposição para qualquer dúvida. Por favor, qualquer problema, qualquer dúvida, a gente tem o Correio Tec, a gente tem o e-mail institucional. Entre em contato, não deixe nada perturbando vocês, tá? Não deixe, nem o Alex, não deixe nada perturbando vocês. Qualquer problema que vocês tiverem, entre em contato, ok? Espero que a gente tenha um semestre maravilhoso que depende mais de vocês do que da gente, ok? Muito obrigado, falei demais, eu sou assim mesmo. Obrigada, Alex. Obrigado, Ivete. Continuando, Posso me apresentar? pode. Vamos lá, então, né? Bom dia, pessoal. Sou a professora Jaqueline e é a minha primeira vez no módulo 2, né? Mas eu já tenho uma experiência, né, bem ampla, tanto na área de tecnologia, como também na área de educação à distância, né? Eu entrei no Centro Paula Souza em 2007, eu ganhei da Ivete, viu, Ivete? Estou há 18 anos no Centro Paula Souza. Não vou perdoar. É, eu sou cria do Centro Paula Souza, né? Eu fiz curso técnico, fiz a graduação, fiz licenciatura, tudo pelo Centro Paula Souza, depois fiz especialização e mestrado fora, mas a minha base foi no Centro Paula Souza, né? Então, desde 2007. E em 2012, eu comecei a atuar com educação à distância, e em 2017, logo acho que foi a segunda turma que o GEAD ofereceu, eu entrei no GEAD, né, trabalhando com empreendedorismo, né, relação interpessoal, principalmente por conta da minha formação, né, informática para gestão de negócios, e acho que tem uns 2 ou 3 anos que eu entrei no curso de DS, mas eu atuava no módulo 1, atuava com TI 1, né, e aí esse semestre que vim para a continuação do componente em TI 2, e é um componente que vai complementar tudo, né, o que vocês verão em DS2 com o Alex, né, e tudo que foi feito até aqui, né, se nós não tivermos esse trabalho, né, de engenharia, de banco de dados, que é o que oferta, né, em TI 2, não, nada disso vai fazer sentido para vocês, né? E também a metade do componente de TI 2 é PTCC, onde às vezes o pessoal dá uma assustadinha, né? Porque é o planejamento para o trabalho de conclusão de curso, mas é algo que é extremamente tranquilo, né? E eu diria, o que seria a chave para dar tudo certo, né? Não só inglês instrumental, DS2, TI2 ou PTCC. A chave para dar tudo certo é a nossa interação, né? Nós temos a opção, né, do encontro semanal que todos os componentes oferecem. Isso é muito valioso, é muito importante, mas nós também entendemos, né, por exemplo, um aluno já colocou aqui para mim no chat que não vai poder, porque eu já mandei o link da semana que vem, né, na segunda, dizendo que não vai poder. Tá? Eu entendo tudo isso, né? E todo mundo entende, né? Óbvio. Até porque quando a gente se matricula num curso à distância, a gente está se matriculando num curso que é à distância porque a gente não pode ficar preso a um determinado lugar, né? A um espaço geográfico, a um determinado horário, que nós temos outras ocupações. Então, é por isso que a gente procura o curso à distância, para não ter essa limitação de espaço e de tempo. E aí, quando nós delimitamos um horário, parece que está indo contra, né? Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é dando opções, né? Então, você tem todo o ambiente virtual, toda a explicação, tem a opção do Fórum da Semana, onde nós estaremos debatendo o assunto da semana. Nós temos também o Correio Tec, caso você tenha alguma dúvida que não esteja contemplada ali naquele fórum, tem o e-mail, como a professora citou, né? E ainda tem o encontro síncrono. Então, assim, mais uma, né? É justamente para nós não termos nenhum motivo para reclamar depois, falar, mas eu desisti do curso porque eu me senti sozinho, né? Então, nós não queremos que isso aconteça.
que você se sinta sozinho, né? Porque no ensino presencial, o professor vai lá na carteira, ele senta, ele conversa, ele segura, nós, né, da área de TI, a gente segura no mouse, né, fala, vem cá, né, vamos fazer, né? Eu clico para você se for preciso. Mas quando nós estamos separados geograficamente, nós temos que usar os meios que nós temos, né? E como todos nós temos os nossos horários, né? Nós estamos aqui torcendo para dar certo, né? Mas se não der certo, nós vamos fazer o nosso possível, né? Nós vamos enviar as gravações, né? E estaremos disponíveis através dos outros meios também. Então, como a professora Ivete já colocou, não é um plantão de dúvida, né? Porque eu não estou com dúvida, não preciso, né? Então, não é um plantão de dúvida. E eu também não vou trazer um conteúdo novo que, se você não entrar, você vai ser prejudicado. Não é isso, né? Eu vou complementar o que está ali, mas muito mais do que conteúdo, né? Nós vamos ter um espaço para conversar, para trocar ideia, né? Para debater, e principalmente, né? Quando nós entrarmos na parte de TCC, né? Aí esses encontros, assim, nós vamos ter que dar um jeito mesmo de achar um horário que é comum para todo mundo, porque não tem como a gente fazer tudo isso totalmente separado, né? Então, mas eu tenho fé que vai dar certo, né? Eu estou disposta, e se vocês estão aqui também, eu sinto que vocês estão dispostos. E nós vamos conseguir, tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigado, Jaqueline. Deixa eu só desafixar aqui, beleza? Bom, parte das nossas apresentações, a gente tem aqui também, aqui, pelo menos para mim, na visão de aluno é um pouquinho diferente, mas para mim aparece todas as aulas, e a partir daí aparece a nossa agenda zero, tá? Que é esse encontro que a gente tem, que é a aula inaugural. Então, aqui no nosso cenário, a gente tem uma atividade que é o debate, e daí é nessa que a gente pede para vocês se apresentarem. Nós fizemos aqui a nossa apresentação, acabei não participando de todos. Obrigado, Jaqueline, por ter participado e respondido aqui o nosso. Tem aqui a nossa apresentaçãozinha, tá? O Carlos participou também. Beleza? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, a gente tem aqui, mas obviamente vocês vão conhecer mais à medida que vocês participarem também desses encontros síncronos. O propósito desse encontro síncrono são várias coisas que a gente tem aqui de diferente, né? Então, o encontro síncrono é justamente para vocês poderem, primeiro, não terem essa sensação de que vocês estão sozinhos. Aqui vocês não estão sendo atendidos por chatbot. Aqui vocês estão sendo atendidos por pessoas. Nós temos um atendimento humano e pessoal. Então a gente conversa de verdade, tá? Então, se vocês quiserem trocar uma ideia, querer conversar, é diferente de vocês pedirem para um chat GPT ajudar, é diferente de vocês simplesmente assistir apenas a gravação. Aqui é o momento que a gente tem diálogo, a gente deixa o espaço, o tempo que a gente diálogo. E esse diálogo não é somente entre o professor e o aluno, pode ser também entre os próprios alunos. Tem algumas gravações que tá lá, que eu deixei no YouTube, que teve alguns momentos que os alunos eles estavam conversando sobre as carreiras, que apesar de estar fazendo o técnico, não significa que não seja alguém que não é da área, justo pelo contrário, é alguém que já é da área e gostaria de promover, né, para algumas funções a mais dentro da informática. E daí eles estavam trocando de experiência, foi um momento muito legal, tá? Então também seria para esse momento de vocês se conhecerem, tá? Porque assim, honestamente, eu também já fiz vários cursos também de EAD, fui professor pela primeira vez em 2017 num formato que era semipresencial, era encontro aos sábados. E depois a gente teve o momento da pandemia, né? A Jaqueline, a Ivete também, que quando estávamos em um isolamento social, a gente acabou utilizando esse formato aqui do Teams para poder dar a nossa aula no curso que era o curso presencial da ETEC, né? E daí a gente acabou ficando viciadinho nesse negócio de Teams. Então, hoje, né, a gente sabe usar bem essa ferramenta, mas é por outro motivo. Não era o formato EAD, inclusive não era
exatamente um curso online. Ele era um curso onde ele era ministrado em encontros síncronos, né? Então, ele não era necessariamente um curso à distância. Então, aqui a gente tem momentos que ele se torna, então, síncronos, mas o restante das atividades é assíncrona. Então, a gente tem uma atividade que ela tem a duração de 10 dias. Por exemplo, a gente começou já as primeiras agendas ontem, no dia 1º de agosto. Então, mais 10 dias vai até o dia 11. Então, no dia 11, vai casar certinho, que começa numa sexta-feira e encerra na segunda-feira da segunda semana. Então, esse período que a gente tem é o período que vocês têm para fazer atividade. Então, não precisa somente no momento que nós temos o nosso encontro síncrono, que daí a gente vai ter a atividade, né, para vocês desenvolverem. E justo pelo contrário, não era a ideia de vocês utilizarem o momento do encontro síncrono para desenvolver a atividade. Ali é uma orientação, é um estudo à parte, onde o tema não é muito diferente do objetivo primário que a gente tem do mergulhando no tema, tá bom? Então a gente vai se conhecendo. Então, só para apresentar aqui um pouquinho, meu nome é Alex e eu sou professor na ETEC Fernando Prestes, de Sorocaba, desde 2009. Na verdade, a minha escolha de estar dando aula é porque o meu pai, ele foi professor de 82 a 86 na ETEC Rubens e Faria. As duas ETECs são de Sorocaba e são uma das ETECs mais tradicionais que tem dentro do Centro Paulo Souza, é chamado da Elite das 16, que existem 16 ETECs que elas foram fundadas antes mesmo da existência do Centro Paulo Souza. Aí o meu pai, ele acabou saindo da ETEC, foi trabalhar lá na usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, e nessa eu nasci lá em Foz do Iguaçu. Aí depois ele voltou para cá em Sorocaba, e daí ele começou a dar aula lá na FATEC São Paulo. E quando eu estava para a idade de poder fazer um curso técnico, eu resolvi fazer o Senai. E lá no Senai, os meus colegas, a maior parte deles trabalhavam junto com o pai. E eu não tive essa oportunidade porque o meu pai era professor e eu ainda não tinha idade para ser professor lá pelos meus 16, 17 anos. Então, logo depois que me formei pela FATEC Sorocaba, que foi em 2009, foi assim, julho eu terminei as aulas, agosto colei grau, setembro eu comecei a dar aula. Então, no próximo mês eu vou fazer 16 anos de ETEC. E daí eu resolvi seguir a carreira dele, né? Então, atualmente, né, eu estou dentro dessa carreira já faz um tempinho, comecei a trabalhar com o curso de EAD aqui da ETEC, ah, no início de 2024, né? Então, aqui está sendo minha terceira turma do segundo módulo. Então, a gente ainda está aprendendo algumas coisinhas, porque a cada semestre a gente vai mudando alguns recursos, né? Algum conteúdo, a gente vai atualizando, tá? Então, também é uma experiência nova a todo semestre que a gente vira, beleza? Pessoal, a gente tem aqui algumas coisinhas para a gente estar falando. Daí eu só ia pedir um favor para Jaqueline e para a Ivete, porque eu não estou acompanhando a Ivete. Se os alunos tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompa para daí a gente poder dar atenção. Pode Combinado. deixar. Você? Pode deixar. Obrigado. Então, vamos lá. Para apresentar vocês nessa linha inaugural, tá? Onde a gente está falando sobre como que funciona o GAD, que é o departamento lá dentro do Centro Paulo Souza destinado a organizar a educação à distância, que é o grupo de estudo de educação à distância. Tá? Então, só para a gente contextualizar, que a rede do Centro Paulo Souza é uma rede bem grande, com mais de 200 escolas técnicas e quase 100 faculdades, que é o curso de tecnologia, né? A FATEC. Também temos as escolas descentralizadas, as classes descentralizadas, que são escolas estaduais que elas têm parceria, as escolas estaduais, elas fazem parte de outra secretaria, a Secretaria da Educação, e daí elas têm uma parceria com a ETEC, onde eles cedem espaço da sala de aula e laboratório para que a ETEC chegue lá para ministrar um curso profissionalizante. E já está atendendo 345 municípios dentro do estado de São Paulo, cerca de 300, mais de 300 mil alunos de curso técnico em nível médio superiores, né, ao longo desse período que a gente está.
e também temos 90 polos de educação à distância, cerca de 8.000 alunos por semestre. Como esse aqui é um curso modular, vocês entraram, na verdade, no início desse ano, né? Então, vocês se formam no meio do ano, da mesma maneira que no meio do ano tem gente que está entrando. Então, a rotatividade é muito grande. Dentro das redes públicas, qual é, digamos, a fundação que mais atende, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é o Centro Paulo Souza, né, que consegue ter a maior diversidade de cursos e também nível, né? Só que daí um ele faz o vestibulinho, o outro ele faz o vestibular, um para o curso técnico e outro para o curso superior. Então, a gente tem também especialização técnica, a gente também tem cursos feitos pelo MOC, e também a gente tem o modelo do jovem aprendiz, que fica mais voltado ali para o ensino médio. Então, aqui no EAD, a gente tem que entender qual que é a responsabilidade de cada participante. Então, esses participantes, eles vão ter funções diferentes. Aqui nós estamos, né, como professores mediadores ou tutores, que cada um é especialista dentro da sua própria área. Então, nós temos o professor que ele está mais voltado para desenvolvimento de sistema, outro para tecnologia de informação e outro para o inglês. Então, aqui, quando a gente fala que é especialista, não significa que a gente só entende uma parte. Não, a gente entende como um todo, mas o nosso trabalho ele é mais dedicado para uma área específica. Então, pode ser que vocês tenham alguma dúvida em inglês e a gente consiga responder alguma coisa, né? E também o contrário, pode ser que vocês tenham uma dúvida de IDS e a professora de TI ela consiga, né, resolver, mas não era esse o objetivo. O objetivo era justamente de vocês destinarem o questionamento, direcionar para a pessoa que é especialista para poder te responder da melhor forma, tá? Então, aqui a nossa função é fazer o acompanhamento no aluno no ambiente virtual de aprendizagem, e é por isso que a gente chama ele de AVA, né? É essa abreviação que a gente tem, né? E também a gente vai participando tanto dos encontros síncronos, correção das atividades e participação dos fóruns. A professora Kelly, a última vez ela me deu um susto, que eu estava transmitindo aqui a tela, ela entrou na reunião já com o microfone ligado. Espero que eu não tome um susto de novo. Mas ela que faz essa parte de fazer um acompanhamento mais pedagógico e também administrativo do curso. Então, tem algumas coisas que acaba acontecendo, por exemplo, quando a gente acaba abrindo mais turmas, então ela precisa ir lá atrás de novos professores e também dar o treinamento para eles poderem participar aqui do EAD, e também essa questão de atualização do material, fica mais da responsabilidade dela. Também temos o professor de apoio presencial do Polo, ele que vai dar o plantão de dúvida técnico-administrativa em relação à matrícula e o regimento ali do curso, e também é ele quem aplica as provas presenciais que vocês fazem no final do semestre. E a nossa secretaria acadêmica, ela também é digital, não fica vinculado com o polo que vocês foram matriculados, tá bom? Então, o nosso curso, eles são em 3 etapas, são em 3 módulos, e a cada módulo vocês têm uma certificação diferente. Então, vocês, como já se formaram, né, vocês foram promovidos do primeiro módulo, então vocês já têm a qualificação profissional técnica de nível médio de auxiliar de desenvolvimento de sistema. Ao final desse semestre, vocês vão ter o outro título, que é o de programador de computadores, tá? Aqui, apesar da disciplina ela ser de TI, ela não é exclusivamente algo não voltado a desenvolvimento, não diretamente a desenvolvimento justo, pelo contrário, é uma outra área que a gente utiliza a programação, no caso, não uma programação de propósito geral, mas sim específica de domínio. Então, aqui é o momento onde vocês vão ter mais condensado a questão de vocês estarem trabalhando com diversos códigos diferentes. Só na disciplina de DS, a gente vai precisar de toda a base que vocês viram na segunda etapa do módulo anterior, que é a parte de HTML, CSS e JavaScript. Já são 3 linguagens diferentes, e daí a gente vai trabalhar com mais uma que é o PHP.
E no finalzinho, ainda antes de a gente ir para a segunda etapa, a gente vai começar a trabalhar com mais uma linguagem que vocês vão ver em TI, que é a parte de SQL. Então, só em DS vocês vão estar trabalhando com um projeto envolvendo 5 linguagens diferentes. Aí, na hora que a gente mudar, a gente encerrar uma partezinha, que é a metade do semestre, aí a gente vai para uma outra linguagem, tá bom? Que também já vai vir um monte de novidade, que é a programação para celular. Mas eu vou deixar a curiosidade tomar conta de vocês para vocês poderem vir participar e ficar com vontade de assistir o curso. E por fim, no terceiro módulo, quando vocês terminam, obviamente vocês recebem o diploma de técnico em desenvolvimento de sistema. Então, Alex, atualmente. Oi, perdão. deixa eu interromper um pouquinho. O Matheus está questionando aqui. Onde consigo pegar esse certificado do primeiro módulo? Se eu não me engano, é somente em uma situação onde você precisa entregar alguma declaração que você já concluiu o primeiro módulo. Então, nessa declaração, você vai pedir para a secretaria e a secretaria vai emitir esse documento, que é o seu histórico, né? Qual é a carga horária das disciplinas, que nem a gente tem aqui, e qual foi a menção obtida do semestre que você já cursou. Então, se você estiver no terceiro módulo, você vai receber isso daí e também uma declaração falando que você está no nível, aí vai variar, do auxiliar de desenvolvimento de sistema ou programador de computadores, tá? Então, quando você pede uma declaração lá para a secretaria, atualmente ele não é emitido porque o objetivo é de que vocês concluam o curso para vocês terem o diploma e não essa declaração, tá bom? Espero ter respondido. Podemos continuar? Vou entender como um sim. Ele está escrevendo, deve ser, entendi tudo, muito obrigada. Eu estou traduzindo, Espero que sim. fazendo uma previsão. Bom dia, gente. Ai, Bom dia. Aí, tá vendo? Você falou isso? Você falou, ela apareceu. Bom dia. Bom dia, gente. Tá dia. passando para bom dia. atrapalhar vocês. Mas eu vou dar uma boa notícia. Eu vi sua resposta, né? Que é sempre a conclusão do módulo. Fica pronto na segunda quinzena de setembro. Nossa, ainda bem que chegou a tempo. Pessoal, esse prazo é estabelecido para fazer os registros no MEC, no SEDUC, tudo certinho. Então, tem esse tempinho aí que a secretaria precisa para concluir todos esses registros, tá bom? Gente, passando só para atrapalhar um pouquinho, desejar as boas-vindas para vocês, né? Desejar um excelente semestre, agradecer aos professores aí, né? A Jaque, o Alex, a Ivete, que estão aí num sábado de manhã, ensolarado, pelo menos onde eu tô aqui tá ensolarado, né? Para desejar as boas-vindas para vocês, para apresentar o semestre. Semestre que é um semestre bem rápido, tá? É um semestre que vocês vão ver que é mais dinâmico ainda do que o primeiro, né? Muita coisa vocês vão ver, vocês começam TCC esse semestre, só que lá na 9ª semana, tá bom? Então não perturbem o professor agora, lá na 9ª semana ele vai falar sobre isso com vocês, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso, mas é um semestre que é importante vocês ficarem bem atentos, porque é um semestre que tem uma dinâmica um pouco mais rápida do que o primeiro, porque é bastante conteúdo, vocês vão embernar um pouco mais em programação esse semestre, então as programações já exigem instalação, já é um pouco mais complexo, então o quanto antes vocês iniciarem aí esses cuidados com leitura, né, com dúvidas com os professores, menos problemas vocês vão ter lá na reta final, tá bom? Já me coloco à disposição, estou lá na plataforma, se precisar conversar comigo, pode me mandar um correio tech, estou disponível pelo Teams de segunda a sexta, tenho meu e-mail institucional também, qualquer dúvida que tiver problema, podem me procurar, eu estou à disposição, tá bom? Excelente semestre a todos, que seja um semestre tranquilo, cheio de paz, né? Estão na mão de professores muito experientes aí na plataforma, já estão com a gente há vários semestres, então conhecem bem, sabem bem do que estão falando, tá bom? Obrigada, gente. Tem alguma coisa, alguma dúvida que vocês precisam de ajuda aqui? Ajuda não, só ia falar que o cabelo novo ficou legal. Não é novo não, mesmo. É que tava mais solto hoje. Isso.
Lavou, fala assim, lavei. Lavou, é verdade. Gente, Até obrigada, mais. gente. Qualquer coisa pode me chamar que eu volto, tá bom? Tá joia, Ok, até mais. obrigado, Kelly. Deixa eu só desafixar o dela para mim. Eu acho que nem precisa, ela já saiu. Enfim. Bom, então a gente tem essa carga. Acabei de ver que a gente acabou não editando, está aparecendo aqui que a disciplina, os componentes 3 e 4 são do terceiro módulo, não, ainda é do segundo, né? A parte de TI, o planejamento de curso, a não ser que eles sejam em uma segunda etapa dentro do módulo 2. Se for isso, tudo bem, mas ainda não faz sentido. Enfim. E daí a gente tem aqui a carga horária e a quantidade de agendas. O único que ele vai ser completamente em 16 agendas, que são as 16 semanas, é o de desenvolvimento. O de inglês instrumental é que nem a de comunicação do semestre anterior, ele acontece a cada 15 dias, né? Ou seja, na verdade, a cada 2 semanas, né? Não 15 dias. Gostaria de falar mais um pouco sobre esse formato, Ivete? Ou já está de bom Esse, tamanho? oi. Não, é isso mesmo, ele faz 8 agendas, né, que a gente trabalha, 15 dias, mas o tempo de atividade são 10 dias para você fazer, é tranquilo. Né? Como eu disse, não é um curso de inglês, é um curso de inglês instrumental, então ele é bem técnico, né? Então fica bem interessante a gente trabalhar isso, porque faz um relacionamento, uma conexão com as outras duas disciplinas, ok? Mas a gente vai se entendendo, se conhecendo durante o semestre. Ok. O Alex, o PTCC é na sequência, são 8 agendas de TI 2 e depois mais 8 agendas de PTCC, tudo dentro do mesmo componente. Sim. Daí, no caso, ele também acontece semanal, não é isso? Sim, que aí são 8 e 8, né? 16 agendas. Certo. E daí também acontece os encontros síncronos lá em PTCC ou não? Sim, sim. Normalmente eu faço de segunda-feira, mas eu sempre vou enviar o link para eles toda semana. O dessa semana eu já enviei, que é para a agenda 1 de TI 2, é que ele volta a contagem, né? Então eu vou fazer 8 agendas de TI 2, aí depois a gente volta agenda 1 de novo, só que de PTCC. Ok. É sequencial, né, Mas é Jean? na sequência, sim, É, acontece na os alunos, sequência, não é isso simultâneo. tranquiliza os alunos, né? Isso Sim, tranquiliza, porque eles primeiro eles fazem não, mas nós vamos mexer com TCC só em abril. Antes de abril, ah, a gente nem fala de TCC. Ó, o Pedro já tem uma dúvida aqui, vamos ver. ah, Abril? é, Abril, Não seria não, outubro? não, é outubro, eu tô. Quer ver? Deixa eu só ver quando que começa a agenda Eu acho que é 9. no final de É setembro. 26 de setembro que nós começamos, isso. isso é ótimo, né? Porque eles têm toda É, essa base. A dúvida do você, Pedro, Jaque. sim, vocês que montam, Pedro. Tá? Vocês aqui, nós vamos, é óbvio, nós vamos conversar bastante, vamos fazer os encontros, né? Mas é sempre em grupo, né? Porque vocês não vão trabalhar em nenhuma empresa da área de TI sozinhos, nenhuma. Todas vocês vão ter que trabalhar em grupo, e muitas vezes você vai estar em home office, né? E vai ter que trabalhar com uma equipe, outra pessoa lá do outro lado do país. Então a gente já começa a treinar no TCC. Os desafios já começam aí. Beleza. Então, continuando aqui rapidinho, a gente ainda tem mais coisa para estar falando com vocês. Aqui a gente já tem um preview, né, do terceiro módulo, que é no próximo semestre, no ano que vem para vocês. Então, a gente vai para mais uma outra etapa, que a gente ainda tem mais um pouco de TI. E no caso, daí o TI ele vira DTCC, uma parte vocês fazem planejamento, outra vocês fazem o desenvolvimento. Em DS continua bastante programação, aí a gente tem o terceiro módulo, e também a gente tem de matéria transversal a disciplina de ética, cidadania e cidadania organizacional, que daí a gente vai ver um pouco sobre princípios éticos dentro do trabalho, um pouco de legislação, tudo voltado para desenvolvimento de sistema, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Então, a estrutura do módulo 2, como a gente já tinha falado,
DS são 16 agendas, ou seja, toda semana vocês vão ter alguma coisa para fazer, e TI também. Só que a diferença é que TI encerra no finalzinho de setembro e na última semana de setembro começa o trabalho de PTCC. Inglês instrumental, a gente só tem atividade a cada 2 agendas, né? Ou seja, as agendas ímpares que a gente tem de DS, tá bom? Entretanto, o período de correção ainda continua sendo a mesma coisa. O período de entrega, melhor dizendo, para vocês, continua sendo de 10 dias. Então, se começou agora na agenda 1, no dia 1, vocês ainda têm 10 dias para poder fazer a entrega, tá? Só vai ter início depois, que vai ser na outra semana, se termina no dia 11, começa no dia 15, e daí do dia 15 vai até o dia 25. Só que daí depois vocês só tem, né? Só do dia 15 até o dia 25, não até a próxima data que tem de TCC, que no caso seria 29. Ah, tô ficando bom das contas. Mas Não assim, deixem acumular, por favor. isso. Porque, não, tudo bem, tem 10 dias. Não, por favor, não deixe acumular, porque depois vira uma bola de neve. E para recuperar isso é um horror. Não é isso, Alex? Jaque? Exatamente. Beleza? A gente tem alguns períodos de recuperação, mas não conte com eles, justamente porque é muito difícil de você ficar se comprometendo com algumas semanas, e às vezes pode ser que aconteça algum imprevisto, ou ruim ou bom, que vocês acabem não podendo participar, não podendo produzir durante aquela semana. No semestre passado, no curso presencial, a gente teve um aluno que ele acabou indo para. Ah, esqueci o nome daquele negócio. Intercâmbio. Ele acabou no último mês de aula, que era o mês dele estar apresentando TCC, ele não pôde apresentar TCC porque ele estava em outro país. Era por um motivo bom, mas pode ser por um motivo ruim, de você acabar ficando sem o computador que lhe deu problema, né? Então, não considere de você ter que fazer um acúmulo de, sei lá, mais de 10 agendas, porque daí seriam 5 de DS, 5 de TI, e eu acho que 3 de inglês, fazer tudo isso em uma semana. Não deixe, não conte com isso. Então, tenha o seu momento reservado para você poder atender cada uma das tarefas, tá? Então, esse é na verdade, a nossa expectativa em relação aos alunos. Da mesma maneira que vocês entram no curso, vocês têm uma expectativa, vocês já têm uma opinião, vocês já procuram algo no curso e nos professores, é isso que nós esperamos de vocês, que vocês sejam mais proativos, tenham autonomia do tempo, que vocês estão se dedicando para estudar, ter essa responsabilidade de acessar a plataforma. Um momento que a gente teve uma discussão bem intensa. Quando falo intenso, é porque a gente se aprofundou bastante no assunto. Entre nós, professores, é sobre essa questão de a gente ter que mandar um zap para vocês. Oficialmente, nós não utilizamos esse canal de comunicação. É em uma exceção extremamente rara. Justamente aquele aluno que já chegou no primeiro período de recuperação e até o momento ele não acessou o sistema a plataforma, o ambiente de aprendizado virtual. E daí, por uma última esperança, a gente vai utilizar esse canal de comunicação que não é oficial. Então, faz parte das suas responsabilidades acessar aqui o Teams para participar do encontro síncrono, faz parte das suas responsabilidades acessar o AVA para verificar se tem novas mensagens, tanto da coordenação como dos professores, diretamente ou para a classe como um todo. Faz parte também ir lá e procurar o material, encontrar aonde que está o material mergulhando no tema, procurar onde está o fichário, o questionário. Temos algumas ferramentas de debate, temos ferramentas também que a gente vai montar um mural, coisa que vocês já participaram no nosso semestre com Padlet. Então, a gente tem bastante coisa que a gente está, sim, proporcionando para a gente poder trabalhar, e daí fica da responsabilidade do aluno chegar até a ferramenta também, beleza? E aqui a gente também tem mais alguns outros valores, que é o que nós esperamos que os alunos eles já tenham no momento que eles estão aqui no curso, principalmente o do pessoal do segundo e o terceiro módulo, porque como vocês já cursaram o primeiro módulo, então vocês já sabem qual é o formato do curso. O formato ele não vai mudar, só vai mudar o conteúdo para a gente poder avançar no nosso conhecimento. Então, continua sendo a mesma dinâmica. E
ressaltando essas importâncias. Precisamos também que vocês sejam mais colaborativos, mais criativos, reflexivos e dinâmicos, tá bom? Beleza? Então, orientações em relação ao estudo, vocês criarem uma rotina de estudo. Essa rotina de estudo, aí você vai ter que montar um cronograma em relação qual é o momento em que você lê o material, qual é o momento em que você participa do encontro síncrono e qual é o momento que você desenvolve a atividade. Então, em 3 etapas diferentes, tá? E manter isso daí toda semana para vocês poderem se desenvolver de uma maneira mais fácil e também criar esse ambiente. Quando a gente fala criar ambiente, é criar o ambiente, o espaço físico mesmo onde vocês estão. Quem tem um notebook e está mais acostumado a poder levar o notebook em qualquer lugar, não faça isso, né? A nossa recomendação é que você venha consagrar um espaço reservado para você poder direcionar e se dedicar ser devoto a esse momento de desenvolvimento pessoal, porque o curso, ele não é alguma coisa que você está fazendo, que você está modificando na sua casa, você está modificando a sua estrutura em relação a valores e competências socioemocionais, competências sociais e competências técnicas. E é esse o momento onde você está se desenvolvendo. E por isso que você precisa ter um espaço para você se respeitar, que você está se dedicando para aquilo. O que eu quero dizer, se você estuda em qualquer lugar, não pega assim um notebook e vai estudar no banheiro. Não, tem um local reservado, um local onde você está mostrando para as pessoas que estão à sua volta que é o momento que você está estudando e você está levando muito a sério o seu estudo. Tudo bem? Então, mais uma parte aqui, a gente tem mais detalhamento sobre quem é o Alex, professor no EAD. MOC, Oi, dá licença, olha eu me interrompendo de novo. Você está falando em manda ver. tempo, né, da disciplina de. Você tem uma disciplina, né, como aluno, tem um curso de gestão de tempo que é um MOC. Opa, boa. É que eu não sei se está aqui no nosso material, acho que não, né? Entendi, Alex. Não está aqui no nosso material o link para esse curso de gestão do tempo. Eu coloco no chat. Obrigado, viu? A gente deveria sugerir isso também para a Kelly, de colocar no material, né? Então, o MOC tem vários cursos, e o gestão de tempo é essencial, porque você estava frisando isso na nossa disciplina, né, no estudo online. Então, esses cursos já ajudam muito. Tem vários, né? Mas esse aí é em especial. Vou colocar o link no chat. Em PTCC, tem, se não me engano, na agenda 9 ou 10, eles vão fazer um curso que é o de Canvas, para fazer Tem. planejamento de negócio para o TCC. Já está até embutido já na agenda. Bem interessante. Então, olha que bacana. Tem um monte de curso legal. Tem até português instrumental, gestão de tempo, um monte, um monte de. Eu vou pôr o link e vocês olham. Ok. Obrigado, viu? Nada que isso. Então, o professor mediador é aquele que vai fazer com que os alunos eles se sintam, né, mais presente em relação a quem está corrigindo, quem está respondendo, tá? Mesmo à distância, vai estar em constante interação com os alunos, auxilia os alunos nos estudos e atividades das agendas semanais. Então, boa parte, por exemplo, aqui em DS, a gente tem um momento que a gente está configurando o ambiente e nós temos algumas opções de como configurar esse ambiente. E daí a gente até dá algumas sugestões, inclusive fora da ferramenta, fora do material mergulhando no tema, porque é uma tendência, né, é uma modernidade de como que a gente consegue fazer os programas funcionarem no computador. Então fica aí a dica de vocês ficarem antenados, não só no material do mergulhando no tema, mas também ali no fórum, tá? Realiza feedback das atividades online, orienta, sugere melhorias, aponta os pontos positivos e elenca atitudes e comportamentos a serem mantidos ou modificados. Então, acontece também esse caso do aluno, ele só tem condição de mandar a atividade no final de semana, por causa da sobrecarga que tem de responsabilidade durante a semana. A gente entende e é por isso que vocês têm 2 finais de semana.
Entretanto, nós não atendemos, o nosso horário de atendimento não é os finais de semana. Já já a gente mostra e a gente tem um horário de atendimento durante a semana. Se você procura ter uma resposta um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida, então a gente sugere que você mande essa mensagem, principalmente no nosso horário de mediação, que daí a gente já apresenta, tá bom? E aqui o nosso foco é esclarecer dúvida, tudo bem? E daí a gente já tem nosso materialzinho ali da aula inaugural, que é a nossa agenda zero. Quando eu tinha aberto pela primeira vez, não tinha atividade de debate, aí eu fui perguntar, quando fui ver, a Ivete e a Jaqueline já tinham respondido ali o debate, fazendo a apresentação delas. Então, a gente tem aqui, né, o debate, já mostrei para vocês o link, eu vou mostrar aqui de novo, tá? Então, a gente procurando aqui em turmas. No meu caso, eu só tenho atualmente vigente essa turma, que é a turma que está ativa, as outras estão concluídas, e aqui aparece para mim como todas as aulas. E nesse todas as aulas a gente tem a aula da Agenda Zero. E aqui no espaço, né, do cenário da Agenda Zero, a gente tem aqui o link da atividade debate, onde nós fazemos a nossa apresentação. Mas é um momento onde também os alunos, eles também poderiam estar aqui participando. Atualmente a gente só tem a participação do Renato. Seria legal de vocês também fazerem a apresentação. Apesar de a gente já estar aqui no nosso encontro síncrono, tem um monte de gente que está aqui online, não conheço ninguém, né? Só teve alguns alunos que interagiram com perguntas, mas seria ótimo de vocês interagirem aqui e fazerem uma apresentação, tá bom? Uma coisa que eu gosto de fazer no ensino presencial, eu peço duas coisas, três coisas na apresentação. Falar qual é a última escola que cursou. Então, no meu caso, eu fiz especialização na Unopar. A Unopar é a Universidade do Paraná, só que ela tinha um polo aqui em Sorocaba, né, no estado de São Paulo. E outra coisa, qual é o hobby de vocês? Eu gosto muito de jogar, não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou usando uma camiseta do Zero do Mega Man X. E a terceira coisa, contar uma curiosidade. A gente pode fazer isso ali no debate, né? Então, daí a gente tem assim um momento que a gente fala de curiosidade, por exemplo, sei lá, que o módulo TPM, né, que ele tem um significado, né, até mesmo meio ruim, né? Porque qualquer mulher que pensa em TPM já começa, né, a ter dor de cabeça. Mas ele já teve um significado mais obscuro, que é justamente o protocolo da Microsoft de fazer o uso ali do hardware, né, em um nível mais baixo. E a Alemanha, quando a Microsoft anunciou como que deveria, qual seria o potencial de uso desse TPM, permitia com que os servidores da Microsoft acessassem o computador de cada usuário, isso na época ainda do Windows 8, e poderia mexer no computador sem autorização e sem o consentimento dos usuários. A Alemanha ficou tão preocupada que fez um pronunciamento a nível nacional. E depois disso daí, a Microsoft ela cortou essa ideia. Então, uma curiosidade que TPM tem um significado mais obscuro que a gente já conhece. Tá? Alex, Oi. o Pedro Henrique está questionando, ele entrou agora e ele está questionando a sua disciplina. Qual é a sua disciplina? Aproveita e já fala a minha e a da Jaque, por favor. Sou professor de desenvolvimento de sistema. A gente vai aprender a programar tanto uma pequena parte de site como um aplicativo para celular. Terminei. Complementa meu e da Jaque, amor. Ah, pensei que vocês iam falar. Poxa vida. Não, não, deixa só, a gente já falou. Já falou muito, agora é sua vez. É. Ah, eu tô falando pouco, é isso? Entendi. No estudo instrumental, lembrando que não é o inglês para vocês serem fluentes, apenas para vocês usarem como uma ferramenta dentro do estudo que vocês têm de desenvolvimento de sistema. Para a gente, vai ser excelente, porque né, muitos comandos que ele é completamente em inglês, ele é abreviado. E só tem essas duas opções. Não existe, sei lá, um comando chamado salsicha. Não tem, porque ele tem que estar associado ao contexto dele. Então, esse contexto é em inglês. Então, a gente vai ver como usar melhor ali o vocabulário, e principalmente as
mensagens que o computador ele traz para a gente e mensagens que a gente deve encaminhar também em inglês. A propósito, se vocês precisam utilizar o chat GPT para tirar alguma dúvida que está configurando e não está dando certo, recomendação, na hora de você escrever no prompt, já escreve esse prompt em inglês. Fica mais fácil. Apesar de ter as ferramentas que elas conseguem traduzir e adaptar, às vezes fica mais fácil de você colocar a expressão em inglês, que é a mensagem de erro que você está recebendo. E daí ele consegue fazer de uma maneira muito boa, tá? Só uma dica. E a professora Jaqueline, ela vai estar trabalhando com vocês na disciplina de TI 2 e PTCC. TI 2 vai ficar voltado mais para a parte de banco de dados. É isso mesmo, Jaqueline? São 5 agendas de banco de dados, 3 agendas de redes, 5 de banco de dados, 3 de redes e depois 8 de PTCC. Eu lembro que também tinha redes também, né? Que daí é como a gente vai acabar utilizando, né, dois aplicativos que eles vão ter uma função dentro da rede que vocês estão utilizando, mesmo que a rede seja o próprio computador, então a gente vai precisar aprender como fazer essa configuração. Então, a gente tem essa parte, um pouco dessa programação da parte de banco e um pouco também da parte de como que a gente gerencia as redes de computadores. E, por fim, que vai ser da metade do semestre em diante, vocês vão começar a trabalhar com o planejamento do trabalho de conclusão de curso. Beleza? Bom, então a gente tem aqui o nosso espaço, tá? E daí a gente tem o guia do AVA, o manual do aluno, o calendário também, tá? E esse momento aqui do nosso encontro síncrono, tá? Então, do nosso manual do aluno, ele tem aqui o link, tá? Deixa eu ver onde que ele está abrindo. Eu tenho vários navegadores aqui. Abriu aqui no meu Firefox. Tá, então, esse aqui é o manual, tá? Falando sobre a formação técnica à distância, quais são as etapas que nós temos, né? Cada um dos módulos, tá? E aqui tá meio baguncinha, né? Porque ele tem momento que ele coloca um numeral em romano, né? O outro em número mesmo, e daí ele tem uma sequência que para mim não faz muito sentido. Aí depois bagunça aqui de novo, não entendi direito. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando, que ele tem dois aqui em romano, três ainda dentro do módulo 3, sendo que deveria estar aqui. Enfim, vamos lá. Daí a gente tem aqui novamente essa apresentação de qual é a função do professor mediador, coordenador, o tutor do polo presencial, a equipe de mediação pedagógica, que daí a gente está falando mais sobre a secretaria, tá? Que é quando vocês precisam de algum documento, trancar matrícula, essas coisas. Ou acesso até mesmo do e-mail institucional, tá? Daí a gente tem aqui a forma de a gente conseguir fazer a nossa avaliação, onde vocês vão fazendo as atividades, e isso vai computando a nossa frequência, tá? Que daí são as avaliações formativas, tá? Tá tudo aqui dentro do material, mas a gente tem slide mais específico para falar aqui com vocês, tá bom? Então, só para a gente lembrar, a forma de vocês serem avaliados. E é até um negócio que eu gostaria de mudar um pouco nesse semestre, que a Ivete, ela já até falou que a participação do encontro síncrono, ela vale, então, como se fosse já uma avaliação que vocês estão entregando, que é a atividade, a avaliação formativa. Eu não estava fazendo essa prática e eu gostaria, sim, de estar experimentando de fazer isso, de a gente propor alguma atividade, alguma coisa dinâmica dentro da aula, e isso já considerar como uma entrega de uma atividade. Para daí aproveitar e incentivar vocês a participarem dos nossos encontros síncronos, tá? Então, aqui a atividade, no caso de desenvolvimento de sistema, a gente tem ali um simulado, que é um questionário, né, onde vocês respondem e a nota é baseada na média de acertos. Então, se vocês têm 3, 5 tentativas, de acordo com a nota máxima que vocês tiverem, é o que a gente vai conseguir utilizar na média. Então, se você teve uma primeira nota baixa e uma segunda mais alta, quanto mais nota alta você tiver, mais vai aumentando essa média. Mas se você já conseguiu de uma vez só dar o 100%, então mantém aquilo lá, não precisa fazer mais vezes. E no final do semestre, nós temos um exame presencial,
que daí é realizado no polo onde vocês estão matriculados, tá? Então, aqui a gente tem essa avaliação, tá? Que é o período onde vocês têm para poder praticar e fazer entrega das agendas. Então, são 10 dias corridos, né? A partir da abertura. Então, essa abertura ela fica sempre na sexta-feira e a entrega na segunda-feira da outra semana. Então, vocês terão 2 finais de semana para poder fazer a entrega e uma semana, né, os professores eles têm para fazer a correção das atividades, tá? E essa entrega é a partir da data de postagem do aluno. Então, a gente começou agora no dia 1, tá? A gente vai ter uma semana para poder responder, né, corrigir as atividades de vocês. Se vocês fizerem hoje, lá na segunda e terça, a gente já está dando a devolutiva para vocês, tá bom? Se você deixar só para o outro final de semana, ou pior, na segunda-feira de manhã, aí a gente só vai conseguir fazer isso na outra semana. E nessa outra semana, vocês já iniciaram a atividade da Agenda 2. Então, enquanto a gente está corrigindo a Agenda 1 e 2, né? A gente também já está se planejando para a Agenda 3 e você acabou de fazer uma atividade, sendo que você já tem mais uma para estar entregando. Então, evite essa sobrecarga, não deixe acumular as atividades, tá bom? Então, aqui um exemplo que a gente tem, né? Que a gente está aqui em agosto, a gente está aqui no dia 2, então começou uma atividade aqui da Agenda 1. Então, vocês têm como a semana da Agenda 1 está sendo considerado de domingo a sábado, entretanto, vocês ainda têm sexta-feira e sábado da semana anterior e domingo e segunda da próxima semana, né? E daí é isso que a gente está considerando que tem 10 dias. Então, é sempre o dia, né, que a gente tem da sexta-feira mais 10, beleza? Daí aqui de novo, né, a gente vai ter, no caso do dia 8 até o 18, do dia 15 até o dia 25, do dia 22 até o dia, no caso, 1 de setembro, tá? E daí são esses de DS e de TI. Como a gente já tinha falado, a de inglês ela fica diferente. Ela também tem esse período, só que ela não acontece toda semana. Então, vai ter uma atividade do dia 1 até o dia 11 e depois outra do dia 15 até o dia 25. Só que a gente ainda continua, né? Apesar de ser entre 1 e 15, você não pode entregar aqui essa atividade no dia 13. Tem que ser nesse período do dia 1 ao dia 11, tá bom? Só para Sim, lembrar. nós temos a atividade principal, no caso de inglês, é o fichário, né, que é a principal, é a que está contando tua frequência, mas eu queria só salientar a questão do fórum, né, o Fórum de Colaboração e Apoio. O fórum é um espaço bem interessante, que a gente sempre coloca uma proposta lá, e a participação não é muito assim, porque é aquela coisa, não vale nota, sabe, não conta frequência, mas é importante porque é aprendizado, tá? Só reforçando isso, né? Eu estou falando pela minha experiência em inglês instrumental, agora eu não sei como são os outros em DS ou TI, ok? Concordo Só plenamente. é isso, Alex. É Sim. assim mesmo. Obrigado, Ivete. E daí, pessoal, só para a gente lembrar que na sexta-feira ela abre ao meio-dia a atividade e ela encerra na segunda-feira ao meio-dia. Se a gente fosse contar que a gente tem aqui uma semana, 7 dias, 2 dias antes, mais 2 dias depois, daria 11. Só que a sexta-feira é só metade do dia e a segunda-feira só a metade do dia. Então, sendo 2 metades da 1, e daí que a gente vai ter aqui os nossos 10 dias, tá bom? Então, aqui a gente também vai ter os nossos períodos de recuperação, tá? No primeiro, que são 5 agendas, depois outros 2 momentos, que são 4 agendas. Nesse momento que a gente chega nessa segunda recuperação, é o momento em que a gente acaba anunciando os alunos se essa recuperação, considerando essa recuperação, vocês ainda têm condição de fazer o exame 30% para vocês poderem fazer as atividades. E uma frequência de 75%, tá bom? Então, daí vocês podem fazer, aqui a gente consegue monitorar se você já desistiu do curso ou não, tá?
Se você trancou, eu não recomendo que vocês desistam do curso. No máximo, tranquem o curso. Quando vocês acabam precisando trocar a prioridade de vocês no lugar de estar fazendo o curso, acontece alguma situação em que a gente acaba se impedindo de poder continuar a atividade que a gente é normal, seres humanos, nós temos que nos adaptar ao nosso ambiente, temos que adaptar a nossa rotina e atender às demandas do dia a dia. Então, pode ser que aconteça, sim, um caso em que você precise dar mais atenção para a família, para o trabalho, você está de viagem, não vai conseguir realizar. Então, se for só apenas um pequeno momento, talvez nesse pequeno momento você consiga se recuperar nos períodos de recuperação. Mas se ficou muito, 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 não deixe para muito depois para vocês fazerem o trancamento, senão vocês perdem a vaga. Nesse momento, se vocês chegaram aqui até a segunda recuperação, que vai ser lá por abril, e vocês não têm aí 75% de frequência, vocês podem perder o curso, tá bom? Então, só vamos lembrar aqui mais algumas coisinhas, né, que a gente já tinha falado. Cada professor mediador é responsável por um componente curricular. A frequência do curso é contabilizada a partir da realização das atividades das agendas. Não é só a realização, é a entrega. Teve muito aluno que, na hora de enviar o arquivo, ele estava em um formato que o sistema ele não aceita. Aí o aluno brigou, ele resolveu brigar comigo, sendo que a culpa não é nossa, porque até aparece a mensagem: olha, você vai ter que compactar, você não pode enviar na extensão PHP, na extensão JavaScript, você não pode fazer isso. E mesmo assim ele clicou para fazer o upload e enviar, e o sistema ele recusa. E daí, quando recusa, não aparece para mim que o aluno fez alguma entrega, tá? Então, verifique também se a entrega ela foi feita. Verifique lá no sistema se aparece como atividade enviada, tá? De acordo com o regimento comum das escolas técnicas, a frequência mínima exigida é 75%. A recuperação é realizada em 3 períodos ao longo do semestre. Uma agenda nunca abre mais de uma vez para a recuperação. Então, não adianta você chegar lá no período da recuperação 2 e pedir para fazer uma entrega da agenda 4, tá? Então, a gente tem que respeitar esse momento, tá? A gente teve um momento da agenda 4 e a recuperação da agenda 4. Não adianta chegar lá na agenda 10, putz, eu esqueci de fazer a entrega da agenda 4. Fazia parte das suas responsabilidades também de manter o material organizado, tá O bom? Pedro Henrique está falando que isso aconteceu com ele no semestre passado, ele deixou algumas passar por não atentar esses detalhes que você está colocando. Isso é muito importante. E às vezes até o gravar, no caso do inglês, né? Que normalmente não manda um arquivo, mas a pessoa grava, mas não envia. E aí tem que tomar muito cuidado. Mas eu enviei. Não, não enviou. Ou outra coisa, editar, né? Eu devolvo uma atividade para você. E você, o que, que você faz? Você edita que estava errada. Não, você tem que mandar outra. Então, tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Tá? Só reforçando, o Pedro também está falando o que aconteceu com ele como exemplo. É isso, Alex. Beleza. E só para finalizar, se vocês acabam não acessando o sistema e não fazendo entrega durante 15 dias corridos, então vocês são considerados como desistente e perdem direito à vaga, tá bom? Então, só para a gente deixar bem claro, né, que a gente tem as menções que nós consideramos como boas, é a menção boa e muito boa, né, que são as notas que vocês têm de cada atividade, e elas podem, inclusive, contribuir com o aumento na nota final quando vocês fazem o exame presencial, tá? Então, a gente tem um momento que a gente chama de conselho intermediário, que é quando a gente chega na metade do período do curso, né, de cada módulo, que daí a gente verifica como que foi essa entrega de vocês. Se vocês estão conseguindo acessar o sistema, se vocês estão participando dos encontros síncronos, se vocês estão conseguindo fazer a entrega das atividades. Como a gente puxa ali um relatório, então ele fica relativamente fácil de a gente conseguir monitorar isso daí, tá? Então a gente tem essa fasezinha. Acho que até dá para mostrar aqui para vocês, que daí é de outra turma, tá? Fórum.
Por exemplo, esse daqui que eu estava no semestre passado, essa turma. Então, Ctrl C, a gente tem aqui o nosso relatório, e a gente tem o relatório das atividades formativas, tá? Então, a gente coloca aqui o código da turma, e a gente pede para ele gerar um relatório. Então, daí aparece aqui qual que foi a nota de cada uma das entregas que os alunos tiveram, tá? Então, a gente tem o caso do aluno que ele não fez, tá? O caso do aluno que ele não foi avaliado, porque daí ele já estava como desistente. Tem alguns casos de dispensa no caso de inglês, que daí a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas a gente tem aqui tudo certinho das entregas que a gente registrou, a entrega do aluno e também qual foi a nota obtida dentro do sistema, né? Dentro da avaliação dele. E daí, por fim, a gente já tem esse cálculo aqui, né? Considerando a recuperação, como que foi o resultado do aluno e qual é o percentual, né, das entregas deles de forma diferente, né? Que daí a gente tem aqui também esse percentual da frequência deles, tá? A gente faz um outro cálculo à parte, que daí não é com o sistema, para a gente ver assim qual foi a média de nota MB, B e R, que daí é quando a gente dá um pontinho a mais quando vocês fazem a avaliação presencial no final do semestre, tá? Então a gente tem aqui não só essa participação, tá? Deixa eu só tirar isso daqui. Não é somente a participação que é está considerando acima de 75%, ou seja, de 80 a 90 a gente pode, inclusive, dar uma nota a mais, de 90 até menor do que 100, 2 pontos extra, e quando vocês entregam tudo de todas as disciplinas, vocês têm uma participação de 100%, e daí a gente dá 3 pontos a mais, tá? Então, a gente, além de ter essa questão de adicionar pela quantidade, a gente também adiciona pela qualidade das entregas, tá? Então, não entrega meia boca, entrega também com bastante devoção, certo? Então, no exame presencial, vocês vão ter uma data ali e tudo mais, para vocês poderem fazer. Aqui eles estão falando, ocorrerão em datas previstas no calendário, das 9 às 12 no polo da ITEC. Então, a gente ainda não tem isso daqui, eu acho que tem sim. Deixa eu só verificar do material docente, nosso calendário. Tem sim. Ó, vai ficar lá. É, então, o primeiro exame presencial é o que você não pode faltar, né? Então, esse aqui vai ser no dia 29 de novembro, tá? E depois, caso você não consiga atingir a metade ali, né, para você ter no mínimo R, aí você vai para uma recuperação, que é o segundo exame presencial, que vai ficar para o dia 13 de dezembro, tá? Então, nesse momento, a gente até considera, o aluno entregou 100% e ele só teve MB. Esse MB a gente ainda consegue dar mais uns 2 pontinhos, dependendo. Teve bastante caso, né, Ivete, que a gente teve aluno que ele precisava de uns 2, 3 pontos para ter MB, mas como era um aluno que participava muito, né, então a gente conseguiu estender. Teve aluno que foi muito legal, que já era um aluno que entregou tudo, participou bastante das reuniões, nem precisou dessa ajudinha, porque só da nota da prova já teve MB, não é? Sim, sim. Isso é bem interessante. Beleza? Então, a gente também tem o caso dos alunos em condições especiais, que daí vai precisar de algum acompanhamento na hora de fazer o exame, talvez um portador de deficiência visual, talvez alguém que tenha algum laudo também que precisa de algum assistente na hora de estar fazendo o exame, tá? Então, vocês têm que entregar esse documento e tem um prazo também para vocês estarem entregando. A coordenação vai emitir também essas datas para vocês para fazerem também essa entrega dessa documentação, né, que é esse laudo que tem, e também o pedido também de vocês, esqueci aqui o negócio, só voltar um pouquinho, a dispensa de inglês, tá? Aqui dispensado só aparece inglês.
Não tem como vocês serem dispensados em desenvolvimento de sistema UTI, tá? Beleza? Daí também temos o caso dos alunos que têm guarda religiosa. A gente fala isso porque está já no nosso calendário que os exames eles serão ao sábado. Nem sei por que que eu estou falando, eu acho que é mais pela gravação, porque se ele não pode acessar, também não está aqui online nessa gravação, né? Não está aqui participando, só na gravação que ele vai ver isso daqui sobre a guarda religiosa. Então, vocês têm que enviar também esse documento dentro do prazo, e vocês não podem enviar fora do prazo, tá bom? E a coordenação vai também mandar a data certinha ali para vocês, tá bom? O aluno ausente no primeiro exame, ele tem que justificar o motivo e fazer a solicitação do segundo exame, tá? Se ele estiver ausente nos dois exames, então ele fica tido como desistente e perde o direito à vaga, tá? Daí a gente tem o manual do aluno que a gente mostrou para vocês, tem a questão da dispensa da disciplina, a desistência é somente de vocês não acessarem o ambiente e não fazer nenhuma entrega durante 15 dias. Se vocês precisarem de uma carteirinha de estudante, infelizmente aqui nesse formato a gente não tem aqui pelo GAD de uma maneira direta. No máximo, uma declaração de matrícula, tá? E daí, se vocês precisarem de mais alguma coisa, vocês mandam um e-mail para os coordenadores de curso. No caso, a coordenadora Kelly, tá bom? Aproveitamento de estudo, né? Pode ser que você já tenha feito algum outro curso e daí você acabe podendo ser dispensado, dependendo de qual é a carga horária, dependendo de qual é o conteúdo, você pode também ter essa dispensa, que daí é até o dia 15, tá? Guarda religiosa vai ser comunicado ainda, tá? E daí a gente tem os nossos calendários, que nem eu já mostrei ali para vocês. Bom, então, do nosso horário de atendimento, eu acabei mudando o meu aqui, mas depois eu falo. Então, a gente tem da professora Jaqueline, né, que ela atende segunda, quarta, quinta e sexta, somente na terça que não tem atendimento, e daí fica mais voltado à entrega das tarefas, aliás, das correções nós, no momento que a gente tem o maior horário. Mas a gente também responde na segunda, na quarta, tá? Que é geralmente no período da tarde e no período do almoço. No meu caso, eu só vou mudar aqui um pouquinho, que eu não vou colocar esse de sexta-feira, de 1h30 mais 1h30, porque eu estava planejando fazer os encontros síncronos às 17 horas na sexta-feira. Só que acabou acontecendo que eu, como dou aula à noite na ETEC, no curso presencial, eu acabei ficando, digamos, como uma janela. E eu gostaria de aproveitar esse momento para daí fazer esse encontro síncrono à noite, que daí vai ficar das 21 até as 22, tá? E a professora Ivete, ela não almoça, ela faz atendimento. Ela faz atendimento todo dia, das 11 ao meio-dia, Sou tá? fitness. É jejum intermitente. Das Beleza. 11 ao meio-dia e meus encontros síncronos são das 12 às 13 para acabar com o almoço dos alunos também. Jaqueline? Tem um aluno, Geuso, ele está perguntando: precisa de certificado para pedir dispensa? Penso sobre quem faz aula particular. Deve ser sobre inglês, né? Sim, sim, de inglês. De inglês, ele está questionando aqui. Eu não sei como é o processo de dispensa, Du, você sabe? Teria que ver na Eu, secretaria, né? Na secretaria acadêmica. é Mas com porque certeza precisa, ou um certificado. Na ETEC, você precisa de um certificado, ou então fazer um teste, né? Isso na isso, ETEC, curso presencial. Agora, isso. no EAD, eu não sei qual que é o processo. Talvez não, a Kelly com certeza vai saber. Geuso, você pode mandar essa questão aí para a Kelly, ou então na secretaria acadêmica. É isso, Alex? Isso. Eu ia pedir, então, para uma de vocês poderem anotar essa pergunta, para daí a gente ter registrado para mandar para a Kelly. Ótimo, eu faço isso.
Obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, que seria boa. Essa sobre o certificado também do Matheus, também foi uma boa pergunta. Já vou deixar aqui marcado, que daí a gente não tem, ou fica aqui gravado aqui pra gente. Se for, a gente nem precisa. Só ver onde que a gente interagiu. Então, justamente por essa comprovação, daí fica difícil de a gente conseguir medir o que foi estudado em particular. Agora, quando ela segue um determinado curso e módulos e tudo mais, a gente consegue medir o seu nível, de profundidade dentro do idioma. Então, como não é um curso de inglês, é um curso de inglês instrumental, ele trabalha com a parte técnica, né? E quem faz um curso de inglês normalmente trabalha outros aspectos. Então, por isso que eu fico em dúvida em relação a essa análise, né? O curso não é um curso de inglês, não tem nem sentido isso. É técnico, você vai aprender as palavras da sua área. Geralmente, até mesmo assim, na graduação e pós-graduação, a gente tem que medir a proficiência, daí a gente faz um exame, né? Um exame ou uma entrevista. Entendi. Beleza, bacana. Aqui, a Acordos Pedagógicos. Jaqueline, eu não tinha me preparado para esse momento. Você gostaria de falar aqui um pouquinho? Eu deixo o slide aqui. Sim, tá ótimo. Então, na verdade, né, o TCC, nós vamos fazer um planejamento esse semestre, né? E nós vamos começar esse planejamento lá no finalzinho de setembro. Então, tudo que nós estudamos em TI 1 e TI 2, né, a modelagem, né, fazer os casos de uso. Então, nós vamos tentar idealizar um projeto, um grupo, né? E aí, com base nisso, nós vamos começar a desenvolver a modelagem, né, e estruturar o nosso trabalho. Nós vamos fazer a planta da casa, né? Tudo que nós estudamos em TI, nós vamos aplicar, só que já para o nosso TCC, tá? Mas não é algo que deva causar espanto, né? Como coloquei aí na apresentação, não precisa apavorar agora, né? Porque nós vamos construindo isso aos poucos e nas atividades semanais, à medida que vocês entregarem as atividades semanais, né, da disciplina de PTCC, que vem na sequência, já vai ficando tudo pronto, o planejamento já vai sendo construído ali, as atividades já fazem parte, né? Então, não tem como dar errado. Como eu coloquei, a assiduidade é a chave para que tudo dê certo, né? Então, participar das aulas, né? E quando digo estar presente, não é só estar presente na aula remota, porque às vezes aquele que trabalha e não vai coincidir com o meu horário pode achar que vai ficar prejudicado. Não é isso. É estar presente na plataforma. É ler o material, é estudar, é tirar dúvida, é entrar em contato, seja pelo fórum ou Correio Tech, é montar uma equipe, né? Essa equipe, inclusive, vocês já podem começar a pensar, né? Não precisa decidir nada agora, mas já pode ir observando os colegas, até no próprio fórum, né? Porque eu sempre falo para os alunos que equipe de TCC a gente não escolhe por aquela pessoa que é mais próximo, mais meu amigo. Não é assim que eu escolho. Se der certo fazer um grupo com uma pessoa que é meu amigo, ótimo. Mas normalmente não é assim. Eu tenho que escolher por interesse, por afinidade de tema. Tá? Às vezes o que eu quero fazer, o meu amigo não quer fazer. E se ele fizer junto comigo, por mais que ele seja meu amigo, ele não vai me ajudar, porque aquele tema não é um tema que está sendo legal para ele, entendeu? Então, já vai analisando, né? Vai percebendo quem são os colegas que são mais atuantes, aqueles que mais trabalham, né? Que mais participam dos fóruns. Talvez esses aí são aqueles que você deve ficar de olho para poder te ajudar no teu trabalho, para formar uma equipe, tá? Mas é tranquilo, não é hora de sofrer com isso, né? Nós vamos construindo semanalmente. Passa para cada dia seu próprio mal. Então, vamos Gente, oi. sofrer na hora certa. Oi? Exatamente. Voltei. Olá. Gente, voltei só para. A Ivete me mandou uma dúvida aqui. Eu falei, Ivete, é melhor eu voltar nessa turma para falar sobre o assunto, sobre o aproveitamento de estudos.
Eu não lembro se eu tinha comentado nessa turma sobre como funciona o aproveitamento de estudos de inglês. Acho que nessa turma eu não falei. Então, só para esclarecer, a Ivete me mandou uma dúvida sobre o aproveitamento de estudos desse semestre. Como que funciona o aproveitamento de estudos, gente? O aproveitamento de estudos, ele no nosso curso é liberado para as disciplinas transversais. Então, no módulo 1, poderia pedir de comunicação. Módulo 2, componente que é permitido é o inglês. E módulo 3 vai ser ética. Por que só é permitido desses componentes? Devido nós trabalharmos com macros componentes, tá? E aí ele não é possível porque ele envolve várias competências dentro de um único componente, tá? Em relação ao aproveitamento de estudos de inglês, tem algumas especificidades, tá? Inglês não é tão simples assim de pedir aproveitamento de estudos. O que o MEC estabelece? Isso não é a Kelly que vai estabelecer, não é a Ivete, que é a professora que vai estabelecer, tá? Quando vocês solicitam um aproveitamento de estudos, a gente tem que provar lá, dentro da Secretaria da Educação, que você já adquiriu essa competência em outro curso, tá bom? O que é necessário para solicitar aproveitamento de estudos do componente inglês? Você precisa apresentar. Se você fez alguma formação na mesma instituição, ou seja, outra formação dentro do ETEC, que não seja ensino médio, né? Que seja ensino técnico dentro do ETEC, você precisa apresentar o seu histórico, tá bom? Seu certificado histórico. Se você tem alguma graduação, você precisa apresentar o histórico, o certificado e a ementa do curso. O que é a ementa do curso? É aqueles itens que você estudou, tá bom? E aí a gente sobe esse arquivo e eles vão verificar se realmente o que você fez é compatível com o inglês técnico, que é o considerado aqui dentro do curso. Certificação são só duas que eu não me recordo o nome agora, certificação internacional, mas quem tiver dúvida me manda que eu falo quais são essas duas certificações. Olho lá no manual do aluno certinho e falo. Kelly, eu fiz um curso de idiomas, eu fiz curso particular, eu fiz. É considerado? Não, não é considerado para o inglês técnico, tá bom? O inglês técnico a gente tem que provar para a Secretaria da Educação que você já cursou isso. Então, curso de idiomas, intercâmbio, essas coisas não são consideradas para o inglês técnico, tudo bem? Porque a gente não consegue subir um documento compatível para falar para o MEC assim, olha, o aluno já fez isso aqui, tá bom? Então, documentalmente falando, para solicitação, você precisa ter ou o superior ou o técnico, tudo bem? Esclarecida a dúvida? Tem mais Acho uma que aqui, eu sim. não lembro. Ele falou que show. Essa daqui Ah, você já Esclareceu tinha respondido muito. também. Obrigada, Kelly. imagina. Tem mais alguma? Não, a outra você já tinha vindo responder, mas seria interessante de a gente atualizar lá no material para O colocar quê? sobre isso, né? Sobre o quê? Ah, sim, é tipo essas perguntas assim, tem FAQ sobre isso ou não? Onde que Tem. pega? Ah, então tá bom. Tá bom? É só o Ok. inglês técnico que ele é muito específico, né? Porque assim, a gente sabe que inglês às vezes tem aluno que fala fluente, que fez intercâmbio, e ele quer pedir o aproveitamento, mas infelizmente a gente precisa provar para o MEC e isso tem que ser uma prova documental, né? Exceto aquele aluno que trabalha com inglês. Por exemplo, eu trabalho como professor de idiomas. Aí você prova com a sua carteira de trabalho e tudo mais, né? Aí é outro cenário, tá bom? Beleza. Obrigado, Obrigada, viu, Ted? gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então, a gente já finalizando aqui, né, para vocês tomarem mais atenção quando vocês estiverem com algum problema sobre o uso do e-mail institucional. Na verdade, vocês acabam perdendo acesso se vocês ficarem sem acessar por mais de 30 dias o e-mail institucional. Isso causa bloqueio também, tá? Então, daí vocês vão precisar mandar uma mensagem para a coordenação para receber a orientação, tá bom? É, e daí, em hipótese alguma, a gente tem mediação via WhatsApp e somente os professores estão autorizados a montar grupos. Então, nesse momento que a gente precisa manter uma comunicação para
organizar quando que vai ser os encontros síncronos. O encontro síncrono meu, eu já mandei o link para vocês, que já vai acontecer na próxima semana, tá? Então, fique atento, e eu acabo não gerando o mesmo link, eu gero links diferentes para cada semana, tá? Tudo bem? Porque como a minha ETEC, ela é uma das ETEC antigas, um dos maiores problemas é que volta e meia eles trocam o horário de aula. Então, atualmente, eu poderia fazer ou na terça ou na quinta. Se mudarem qual dia que eu posso fazer o meu encontro síncrono à noite, ou se eles não permitirem mais que eu consiga fazer encontro síncrono à noite, aí eu vou ter que trocar o horário de atendimento de vocês do encontro síncrono, tá bom? Então, não é momento de vocês estarem fazendo grupo de WhatsApp, tá bom? Toda a documentação é gerenciada pela Secretaria Acadêmica e é somente pela Secretaria do EAD e não do polo presencial. E para os módulos 2 e 3, que vão participar do intercâmbio, o e-mail deve estar ativo e funcionando. Tudo bem? Bom, só para a gente poder finalizar aqui, né, a parte de encontro Intercâmbio, síncrono. Alex. Oi? Desculpa aí. Intercâmbio, slide anterior. Sim, Para o módulo para 2 e que... 3, participe do intercâmbio, o e-mail já deve estar ativo e funcionando. É só um alerta Sim, para participar. eu acho que eu tinha passado de uma maneira que desse para entender, mas tudo bem. Beleza. Que nem eu tive um aluno que ele participou do intercâmbio, inclusive ele tem o mesmo nome que meu, né? Então, meu xará foi para a Argentina. E daí, só para lembrar, não é somente isso que é considerado, né? Que quem pode participar de intercâmbio, quem se inscreve para o programa de intercâmbio, é somente de quem está com o e-mail funcionando. A qualidade do seu histórico, tá? É isso que a gente avalia também. Bom, então, dos encontros síncronos, né, a gente está considerando a participação dos alunos para não ficar um momento que a gente fique em um monólogo e vai servir para a gente realizar alguma dinâmica, aprofundar um tema, um espaço para tirar dúvida e, inclusive, pode substituir a atividade online da semana, tá? Então, a gente vai propor a atividade para que a gente consiga fazer desse jeito, beleza? E daí a gente manda o link para vocês sempre antes ali, para vocês poderem se organizar e participar, ok? Uma coisa que acabaram fazendo raramente, mas para mim seria bom o aluno ele poder avisar se ele não vai conseguir participar do encontro síncrono. No caso, como eu ainda tenho uma certa flexibilidade para fazer manhã, tarde e noite, eu imagino que fazer à noite seria um pouco mais fácil para todo mundo conseguir participar, né? Se a gente faz de manhã, à tarde, ou talvez a gente não consiga, né, se encontrar, porque daí tem gente que está trabalhando e às vezes no trabalho não pega nem o 5G para poder acessar, né? Não é nenhuma questão de que não consegue, não quer, é uma questão de que não consegue, né? Então daí fica um pouco mais difícil, tá bom? Então, vocês até avisando qual que seria o período que ficaria mais fácil, talvez a gente conseguisse também fazer algum ajuste, tá bom? E obrigado pela participação. Encerramos aqui a nossa aula inaugural. Obrigado pela participação da Ivete e da Jaqueline e dos alunos também que assistiram aqui presencialmente, não, mas de uma maneira online ainda, a nossa aula inaugural. E a Kelly, né, que ela teve duas participações aqui também, que também foram muito esclarecedoras. Tem gente escrevendo aqui. O Geuso disse: o que dificultou minha participação nos encontros síncronos no semestre passado foi o horário no meio do dia. Realmente é complicado, né? Os horários, assim, porque a gente tem aulas presenciais também. Mas todas as aulas são gravadas, né, Alex? Tudo é gravado. É. Se você não consegue acompanhar, se não conseguiu, né? Aí você pode assistir a gravação. Então, o Pedro está agradecendo. Pedro, vocês estão com um e-mail externo, providencie o acesso do e-mail institucional, tá? Para daí Sim. vocês poderem ter
mais recurso, tá? Porque às vezes o Teams, apesar de ele abrir, você não pode fazer muita coisa aqui, mas dependendo fica um pouquinho melhor. É isso. Agradeço a todos pela participação. Né? Espero que isso se repita nos nossos encontros síncronos. Né? Amém. Oremos, oremos. Oremos. Muito É obrigada, gente. Obrigada, Alex. Obrigada, Jaque. Obrigada, Alex, por conduzir para nós aí a reunião. Obrigada a presença Maravilhoso. de todos. Já já eu mando para vocês também a lista de presença, tá? Tá Perfeito. ótimo. Bom final de semana, pessoal. Até semana que Bom vem. final de semana. Bom final Aproveitar de esse semana. solzinho. Ô, Até Esse mais. sol de inverno maravilhoso. Aproveitem, energia. Tchau. tchau, Tchau. tchau.